pode tudo. Ele pode tudo, ele vai ter que fazer tudo isso, porque ele vai ter que revezar os jogadores. Não vai poder escalar o mesmo time sempre. Esse jogo mesmo com o Juventude é um jogo contra um time que briga para não cair, que é muito forte em casa e não tão forte fora de casa. Embora tenha feito um jogo bem interessante contra o Botafogo, no seu último jogo, o único jogo fora de casa, tem duas vitórias, né? Ambas em casa, uma delas contra o time que veio da Série B, que é o Ceará. O outro foi o Vitória, que é o time que briga para não cair, ou seja, não enfrentou em casa os adversários mais fortes, mas venceu. Ele é forte em casa. O jogo é no Maracanã, ele vai ter que, evidentemente, observar quem precisa ser preservado e preservar. E talvez seja o Gerson, pode ser um outro, depende do que ele vai encarar. Agora ele pode tudo. Eu não me prendo muito essa questão dele ter uma escalação, se joga por ali. Ele acho que justamente ele tem que fazer essas alterações de acordo com as necessidades, usar os jogadores em diferentes posições, de acordo com o que ele tem em mãos e com o adversário. O que eu acho que ele precisa corrigir no Gerson é o Gerson ser mais objetivo. É isso. E finalizar. Um jogador que atua na zona de campo que ele atua, ele não tem um chute ruim de média distância, que ele não usa, e isso é muito grave. Ele tem que ser mais objetivo. Mais objetivo. Ele não perde a bola, segura bem a bola e tal. Ele tem várias virtudes. Mas esse Principalmente, defeito tem que Mauro, ser corrigido. desculpa, principalmente porque ele joga na direita, né? E ele é canhoto, então fica até mais fácil para ele chutar, porque ele traz para dentro, a Sim, possibilidade é até maior, né? mas agora ele pode usar outros ali, ele deve usar outros, ele tem que gerar um elenco, não tem jeito. Inclusive, até uma informação, na janela do meio do ano, uma das metas do Flamengo, além, lógico, do Jorginho, que todo mundo sabe, e de um reserva para Rascaeta, é ter jogadores de lado de campo que não dependam tanto de espaço, que possam trabalhar mais por dentro. Eles entendem que os adversários muitas vezes jogam fechados, e aí esses jogadores que querem jogar com velocidade, caso, por exemplo, do Michael. Michael é drible e velocidade. Nem sempre tem espaço, não consegue render tanto quanto um jogador que possa fazer o que o Gerson faz, jogando pelo lado. Que é trabalhar trazendo a bola para o meio, trabalhando junto com os volantes, com os atacantes, tabelando, buscando espaço. E eles vão atrás de jogadores assim. Tá? Já estão mapeando e vão atrás. Agora, para contratar, provavelmente vai ter que vender. E aí, pelo que eu senti, e aí não é uma informação, é mais uma dedução minha, não é achismo, como um babaca aí escreveu, desculpa, estou usando a palavra babaca diretor, que eu estou lidando com muitos desde ontem. Não é achismo. Agora, eu não posso cravar que eu não sou desonesto. Eu não vou cravar se a fonte não me falou isso. Mas, conversando, você começa a conversar entendendo as características dos jogadores, e a gente conhece os jogadores, os dois jogadores lado de campo que menos se encaixam nisso, não sei se vocês concordam, são Cebolinha e Michael, especialmente Michael. O Luiz Araújo consegue trabalhar mais por dentro. O Plata, mesmo sendo meio atrapalhado, muitas vezes consegue. Mas esses dois dependem mais de espaço para jogar e tudo mais. O Cebolinha até se vira, mas não é bem a dele. Ou seja, se tiver possibilidade, ninguém vai ficar. Não tem uma negociação em andamento, gente. A janela está fechada, tá? Mas se houver possibilidade, não se espantem se os jogadores forem negociados, talvez um desses dois, talvez os dois, para que cheguem outros que tenham outra característica. Qual a conclusão? Eles querem mais gente que possa trabalhar na ponta, mas tendo características de vir jogar por dentro. Porque eles entendem que a necessidade diante de muitos adversários é essa. Ou seja, tem um jogador que é um pontinho, que quer buscar o fundo, jogada com velocidade, tudo mano a mano ali, mas tem linha de 5, linha de 6, tem muita gente no caminho, e aí o jogo do cara não rende tanto. Esse é o entendimento do departamento de futebol, tá? É um entendimento do departamento de futebol. Então, na janela de meio de ano, o Flamengo deve se movimentar mais. Agora, depende de trazer jogador. E aí tem outra questão importante, do scout. Eles pensam no scout, pensam com jogadores, mas, ao mesmo tempo, isso é terrível. Torcedores pediram jogadores com esse perfil, por causa do Botafogo do ano passado, né? Que também os principais jogadores não vieram de scout nenhum, são os dois caras mais caros, jogadores de 20 e poucos milhões de euros. Mas, ao mesmo tempo, eles não têm paciência com o Juninho, que é um jogador com esse perfil. É bagre. É bagre. Então, assim, não tem um prazo para o cara se adaptar, não há entendimento que o cara está, de repente, ansioso e que pode levar um tempo. Não, já não serve, não serve, não serve. Para muita gente não serve. O povo gosta de grife. E grife talvez não tenha dinheiro para isso, para trazer grife. Tá? Essas contratações eu continuo achando foram todas importantes. Os caras que vieram do ano passado. Com várias contusões, se o Flamengo não contratasse, não ia ganhar a Copa do Brasil, talvez nem fosse para a Libertadores. Só que agora é uma hora de reavaliação, outro momento. Então, e assim, uma coisa que é importante, que eu tenho notado,
eles não vão ter apego com relação ao jogador, de negociar jogador, como foi com o Alcaraz. Se tiver que sair, vai sair. Sair para trazer outro e vambora. Entendeu? Eu tenho que fazer um negócio aqui com fulano que eu tenho que trazer um outro com outro cara. Vai negociar. Tá? E quando eu cito esses dois, eles têm 4 pontas. O Bruno Henrique nem estou contando. Para mim, o Bruno Henrique está vendo mais centroavante que outra coisa, não vai vender o Bruno Henrique. Jogador mais velho, tem contato de vigor, ídolo da torcida, dificilmente vai sair. Mas desses 4, tem Plata, Michael, Cebolinha e Luiz Araújo, os dois, isso me parece muito claro, que menos se encaixam nessa situação da necessidade que eles percebem ter, são esses dois, Cebolinha e principalmente Michael. Agora, pode ser que o mercado não absorva, não vão entregar o jogador de mão beijada, vão querer negociar bem. Então, não significa que eles vão sair. Mas a minha avaliação, após conversar e entender, é que se precisar, vão negociar. Ou seja, é possível que tenhamos chegadas e partidas. Não só chegadas. E me parece uma gestão menos apegada aos jogadores no sentido de não negociar. E aí também entra, claro, o Felipe, que o departamento de futebol é o Boto, é o Felipe, é o departamento, tem o scout, né? E eles estão mapeando aí no mercado vários jogadores. Até eu citei um jogador do Atlético Nacional, que é o Marino Rinestrosa. É um ponta, tem 22 anos, foi expulso do jogo agora do Inter contra o Atlético Nacional, mas é um dos jogadores que eles estão em análise. A palavra que a pessoa falou foi essa. Não, esses caras estão em análise. Esse é um que está. Eu perguntei por esse jogador, que eu acho que ele é interessante para observar. Falei, cara, o que vocês acham desse jogador aqui? Esse está em análise. O que é? Não, está em análise, estamos vendo, estudando, vai vendo o comportamento do cara, jogo. E essa análise, se o cara tecnicamente agradar na observação, passa por outras questões, né? Os caras vão se informar sobre o perfil do jogador, como é que ele é fora de campo, tudo isso faz parte do trabalho de um departamento sério que vai trazer o jogador, tem que saber qual é a dele, né? Enfim, mas é só um exemplo. Aí você traz um cara desse, é um Juninho 2, entendeu? Vamos imaginar que ele passe pela análise. Aí os caras vão lá e conseguem contratar. É o Juninho 2. Se o cara não arrebentar logo, é bagre. Então o Flamengo tem essa dificuldade. Parte da torcida quer esse perfil de jogador, porque acha que deu certo em outros clubes. Eles esquecem do Pablo Mari. Esquecem. Isso pesa, enche o saco, né? E fica essa coisa, o jogador fica ali, não consegue render. É difícil. Mas é para ficar atento. A gente vai saber isso mais adiante. Estou sendo o mais honesto possível e o mais didático possível, antes que alguém ache que eu estou dizendo que o cara fulano vai ser vendido. Não estou dizendo nada que vai ser vendido. Tá? Estou passando exatamente o que eu apurei. Espero que as pessoas consigam entender. Agora, não fiquem surpresos se amanhã, no meio do ano, o Flamengo for buscar jogadores para essas posições e a saída de alguns pode acontecer. De repente, nem são os dois que eu citei, pode ser. Depende muito do mercado. Mas eles querem jogadores que possam fazer esse papel. Mais jogadores. Não significa não ter nenhum pontinha mais agressivo, mas diversificar o perfil dos jogadores que atuam pelo lado do campo. Para ficar mais claro ainda. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.